Olá, para você que está acompanhando através do seu smartphone, através do rádio do seu carro, nós estamos numa edição muito especial do podcast da Biotrigo, TBio em Campo, em celebração aos 15 anos dessa empresa e também quem está nos acompanhando através do nosso YouTube, tendo a oportunidade de ver essas duas grandes figuras do trigo nacional e também do trigo mundial. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Ottoni Filho e o André Rosa. Ottoni, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui através dos estúdios da Biotrigo Genética para falar um pouquinho sobre esses 15 anos da Biotrigo. Ottoni Rosa Filho, que é engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético, tem MBA em gestão empresarial e é diretor e melhorista da Biotrigo Genética. Seja bem-vindo, Ottoni. Olá, Fernando. Olá, André. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre nossa história, algo da nossa visão para futuro. Então, é um prazer conversar sobre esse tema. Ottoni, vai ser muito bom poder contar essa história junto com você. André Cunha Rosa, prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e também à nossa plataforma que está gravando. Você que está nos acompanhando agora vai poder conhecer um pouco da história na visão do André. O André Cunha Rosa é engenheiro agrônomo, também PhD pela Universidade Estadual do Kansas em melhoramento genético, tem MBA em gestão empresarial e é diretor e melhorista da Biotrigo. Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui hoje, gastar esse tempo dividindo e conversando essas coisas que a gente gosta e espero que possa ser muito útil para a plateia ouvir um pouquinho dessa história e nos ajudar a pensar o futuro. Pessoal, hoje nós vamos entender que Biotrigo é essa, de onde sai essa história que ajuda a forjar o que é a cadeia do trigo hoje na América do Sul. Bem, falando de história, né, André e Ottoni, nós temos que entender primeiro de onde vem André e Ottoni, que história é essa? Se puderem falar de onde vocês vêm, onde vocês nasceram. E antes da pesquisa, quem era Ottoni Filho e André Rosa e toda essa história que nós vamos contar aqui hoje? Bom, Fernando, como nossos pais tinham uma propriedade, desde infância, adolescência, a gente estava envolvido com a propriedade. Estava envolvido, vamos dizer, na infância era jogando bola e andando a cavalo, depois estava lá dirigindo trator, estava lá trabalhando com gado, até que chegou um momento de começar, me formei, trabalhei um pouco como agricultor, que plantava, cuidava de gado, plantei trigo, soja, arroz. Participei da administração da propriedade. A propriedade de vocês era na zona sul do estado, correto? Zona sul do estado, Arroio Grande, próximo a Lagoa Mirim. E o trigo voltando, né? O trigo está voltando para lá, né? Exatamente. E depois que foi surgir a possibilidade de melhoramento genético de trigo, que é um capítulo à parte que iniciou lá para mim em 88, quando eu fui estudar no México, um curso totalmente prático de 8 meses, que realmente um curso mão na massa de selecionar trigo, conviver com pessoas de muitos países, todos iniciando na carreira de trigo, e me ajudou muito a entender a cultura do trigo e começar a minha formação acadêmica. Só para complementar, Fernando, esse período onde a gente teve lá de agricultor e pecuarista e tal, de certa forma nos ajuda a relacionar muito bem com o produtor hoje, quando o produtor diz, mas eu não queria gastar tanto, ou eu sofri com a cultura e eu não quero perder. A gente perdeu lavouras por pedra pronta para colher, uma semana pronta para colher, e a gente perdeu, a gente sentiu na carne e sabe a dor que o agricultor sente quando tem uma colheita vindo e ele não consegue realizá-la. Então isso nos ajudou muito também, acredito, a ter um pouco da visão da segurança, valorizar isso mais do que só produtividade, mas valorizar que o agricultor possa colher e ter essa renda e quando ele investir que esse dinheiro tenha um retorno de fato. André, a safra cheia, ela marca bastante, né? A gente gosta de altas produtividades, mas essas safras frustradas, parece que elas deixam mais cicatrizes, né? Certamente. Eu lembro de todas frustradas e não lembro de todas cheias. Eu diria assim que é uma empatia com o agricultor, porque a gente
como agricultor, né? Eu tenho certeza que isso influencia muito dos direcionamentos que vocês têm e prioridades dentro do melhoramento genético, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Tony desembarcou um pouquinho do sul e foi cair lá no México, e eu queria, André, te perguntar um pouco, que você pudesse contar para depois a gente voltar lá no México, como é que foi essa influência para a pesquisa? Por onde passa isso? Para que quem nos assiste ou quem está nos ouvindo possa entender um pouco dessa caminhada de vocês. Olha, muito claramente, muito sinceramente, a experiência inicial era assim, a gente nessa propriedade trabalhou, mas teve pouco sucesso econômico. E a gente procurava alguma coisa que pudesse nos dar um caminho de mais futuro. Era uma propriedade razoavelmente pequena, uma região com dificuldades de seca, bem conhecida. E o nosso pai acenou com a possibilidade de uma empresa, onde a gente conhecia o trabalho dele, era pesquisador da Embrapa, uma possibilidade de uma empresa onde a médio e longo prazo a gente poderia alcançar um sucesso econômico, uma carreira mais bem remunerada, e a gente foi aos poucos, aí, pelo menos eu fui aos poucos me apaixonando, conhecendo pesquisa. Nesse meio tempo na faculdade tive uma aula de genética, que o professor era muito capaz, e me apaixonei por genética na época, já com visão pensando na empresa, mas achei a coisa realmente muito linda, e com o tempo a gente vai se apaixonando e eu pelo menos aprendi a gostar de genética, e a coisa se torna muito mais fácil você apostar nesse caminho, que como o nosso pai previa, ao longo prazo nos permitiu ter um retorno econômico melhor do que a gente tinha criando gado. Ô, Tony, eu quero voltar um pouquinho para o México, porque o seu pai fica no Brasil e o filho vai para o México para aprender melhoramento. Nos conta um pouco dessa história e com quem você encontrou lá. Esse tem um detalhe importante. Bom, foi muito interessante esse caminho que eu tive passando lá pelo México, foi muito produtivo. Uma das pessoas que eu conheci lá foi o Norman Borlaug, que é o Prêmio Nobel da Paz de 1970, melhorista de trigo, e ganhou o Prêmio Nobel pelo trabalho que ele fez para a cultura de trigo e contra a fome no mundo. Então, tive a influência, obviamente, dessa pessoa lá, e assisti palestras com ele, então, obviamente, influencia. Quando eu voltei, eu trabalhei, aí foi, vamos dizer, 2 trabalhos, eu era melhorista e era agricultor pecuarista, né? Fiquei um tempo assim, até chegar a oportunidade de um melhorista lá do CIMMYT, veio aqui a Passo Fundo, viu o trabalho que a gente estava fazendo e chegou e disse, quando eu voltar para o México, eu vou fazer um telefonema e vou pedir para que abra uma vaga de doutorado para ti. Bom, isso foi em outubro. Em março, eu estava começando meu doutorado. Foi um reconhecimento ao desempenho, tenho certeza. André, enquanto o Tony faz a sua caminhada até os Estados Unidos, como é que fica a vida do André aqui? O nosso combinado era que o Tony ia para os Estados Unidos, enquanto ele ia, eu dava o apoio aqui, tanto criando o gado, que a gente ao mesmo tempo precisava fazer porque o melhoramento ainda não dava renda o suficiente, mas dividindo o tempo entre a criação de gado na Zona Sul e Passo Fundo, tocando a empresa que a gente tinha no momento, né, para que isso, como a gente sabe que é um negócio de média, demora 8, 10 anos, talvez demorava para fazer uma variedade, a gente tinha que seguir firme nisso, para que o Tony se formasse, e no momento que ele estivesse retornando, eu pudesse ir também para complementar a minha formação, que a gente entendia que era muito importante para que a gente pudesse ter um conhecimento técnico para levar um desafio desse tamanho. Na época, o Tony, nos Estados Unidos, você trabalhando com o pai aqui no Brasil. Imagino que os desafios logísticos desse Brasil desse tamanho enormes, né? Era difícil, a gente tinha parcerias para atender o Paraná, a gente entrou em soja junto, na época, com uma empresa parceira, buscando um retorno econômico um pouco mais rápido para aliviar as economias que o meu pai tinha que só gastar, porque não entrava dinheiro. Então, teve uma série de desafios, e a gente, com 22 anos de idade, às vezes via os colegas com um salário já bom e a gente ainda não tinha, ficava se pensando, se questionando, estou no caminho certo, não estou no caminho certo. Então foi um período bem desafiador, a gente como jovem ter a paciência e a perseverança de esperar um futuro melhor logo adiante, mas a gente via as coisas acontecendo, progredindo,
Então, e o apoio do pai também, tanto emocional quanto econômico, foram muito importantes nesse momento. E Arroio Grande ainda mantendo a propriedade na época? Arroio Grande foi mantida na propriedade sob nossa administração, minha e do Ottoni, até logo após o retorno do Ottoni dos Estados Unidos, quando o melhoramento já estava começando a estar um pouco mais firme, e ele pode, acho que, descrever melhor, mas ele terminou, acho que, arrendando, mas teve que ir uns quantos anos até que se pudesse, e nós pudéssemos desmamar essa outra fonte de renda e aí focar absolutamente no melhoramento. O Ottoni vai para o Oregon, correto, Ottoni? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi sair aqui do Brasil, depois de já ter tido uma experiência no México, você volta e aí vem esse convite? Vem o convite para fazer o doutorado, obviamente eu fui para lá, né? Foi muito bom, foi um tempo bastante interessante, porque enquanto eu estava lá que assim surgiu a WED, né? São coisas que quando eu estava lá surgiu, então foi realmente bastante interessante toda essa caminhada e obviamente desde que eu fui com uma ideia, se eu vou trabalhar, se eu vou ser um profissional de criação de variedades, eu vou trabalhar para criar variedades para o Brasil, para o agricultor do Rio Grande do Sul e do Paraná. Né? E é interessante que o Ottoni nos traz essa história em um encontro que a gente teve com a equipe da Biotrigo, que você recebe o convite para ficar nos Estados Unidos, mas tinha uma missão, que era realmente trabalhar para o teu país. Se eu vou criar variedades de trigo, se essa vai ser minha profissão, eu vou criar para o agricultor brasileiro. Então, eu queria voltar. E voltei, foi o que eu fiz. Eu passei exatamente 4 anos lá. Tá bem. Aí você volta para o Brasil e, André, me explica um pouco como é que foi essa transição de vocês. Na verdade, um pouco antes do Ottoni voltar, o professor, que era professor dele, né, que chamava Warren Cronstad, era uma pessoa renomada e que foi importantíssimo para ele e depois para mim também. E por isso ganha, inclusive, o nome no nosso auditório aqui, que foi para mais de 80 estudantes, uma pessoa que formou muita gente, teve um papel muito relevante tanto nos Estados Unidos para formar gente, como no exterior, na colaboração com diversos países. Ele nos visitou aqui e, ao nos visitar, me viu, eu tinha interesse também, ele reconheceu que eu poderia ser um candidato importante para ele ajudar, e ele solicitou que eu fosse para o México, né? Eu tive que ir para o México também, que foi muito bom para mim também, fazer o mesmo curso que o Ottoni fez, mas já com vistas ao outro ano ir para o Oregon. Então eu tive que, no momento de deixar o pai meio sozinho aqui para poder ir para o México fazer essa formação, e já preparando o inglês e tudo mais, para que terminou que eu cheguei nos Estados Unidos, em Oregon, para fazer o mestrado, que ele já ia se aposentar, e eu cheguei em janeiro e o Ottoni terminou em março. Então eu cheguei e passei um tempo, tive a felicidade de dividir um tempo lá com o Ottoni, esposa por lá, e depois ele retornou. Imagino que tenha facilitado um pouco na chegada, né? Certamente facilitou muito mais do que ele chegou sozinho, né? Mas facilitou muito, aí eu terminei fazendo o mestrado com esse mesmo professor até o final, depois seguindo adiante. Bem, a gente faz um resumo, né? Porque sai de uma agricultura com seus êxitos, suas frustrações, e isso é muito marcante na missão que a Biotrigo carrega hoje, está muito claro para todo mundo que conhece André e Ottoni. Essa entrada na pesquisa, o fato de sair, arrancar suas raízes, né, e sair mundo afora para aprender, mas depois devolver isso, né? Isso realmente é uma história bacana de contar. Mas, bem, em algum momento vocês decidiram ter a empresa de vocês. 2008, agora em 2023, em abril, início de abril, dia 1º, nós estamos comemorando 15 anos. Ottoni, o retorno sobre investimento em genética, ele é longo, né? Como é que fica a cabeça de jovens ainda, né, com a vida pela frente lá atrás, fazer todo o investimento e depois vocês terem a empresa de vocês para tocar o negócio de sementes de uma cultura que ainda era muito frágil, mas que realmente você tinha que acreditar muito, porque o retorno sobre investimento, se a gente for pegar de um investimento em uma cultivar, 10 anos para que a gente possa ter ela na mão. Fernando, o que eu vejo, vamos dizer, meu modo de pensar muitas vezes são coisas ao longo prazo.
né, de não ser imediatista, não querer o resultado do dia para a noite. Resultados melhores vão ser obtidos no longo prazo. Vamos dizer, um atleta que se prepara para uma Olimpíada não é um mês antes das Olimpíadas, ele se prepara 8, 10 anos antes. Então, para ter um grande resultado, exige um tempo de maturação, e nesse tempo tu tem que acreditar naquilo e tentar crescer profissionalmente. A gente buscou, já tinha conhecimento técnico, fomos atrás de conhecimento empresarial, que foi muito importante, porque tu não trabalha numa empresa sem ter um grupo bom, uma equipe boa. Isso é essencial. Então, nessa época, a gente fiz um MBA, foi muito útil para mim, foi algo realmente, assim, abriu muitas portas. E uma coisa que também tem quando eu fui ao exterior, lembrando, é o networking que se desenvolve. O networking, quando vai ao exterior, conhece pessoas de vários lugares que depois vão até influenciar algumas coisas que a gente fez durante a vida em termos de melhoramento. Todo podcast tem que ter uma boa história, né, André? A gente já viajou bastante junto e o André me confessou uma do Ottoni que eu quero trazer aqui para a gente descontrair um pouco, né? Vamos ver o que vem. Primeiro que o Ottoni não teve sempre só selecionando. Tem algumas fotos do Ottoni, tá dirigindo a colheitadeira. Eu me lembro bem da primeira que veio, já foi pro trator, né, Ottoni? Sim, sem dúvida. André, tem uma história no norte do Paraná que uma vez uma colheitadeira dessas faltou freio. Sim, teve uma colheitadeira que chegou, ela chegou nova, colheu aqui no plano, tudo certo. E aí quando foi para o Paraná, a primeira coisa que ela fez depois de descer foi pegar uma rampa. E o Felizardo que estava dirigindo era o Ottoni. E aí a gente descobriu, depois que ela começou a subir, que ela simplesmente se soltou e o Ottoni não tinha controle nenhum e ela estava descendo de ré numa rampa, porque os parafusos estavam mal, se romperam, ela só esqueceu de botar os parafusos, só ficou as guias. E aquilo se rompeu e o Ottoni começou a descer ladeira abaixo e teve uma presença de espírito muito boa de conseguir dar uma ré e se atirar para um lugar ali. Era onde dava. Não amassou a máquina. Eu não sei como é que ele ficou por dentro, mas ele saiu ileso. Você lembra dessa, tá? Sem dúvida me lembro, não tem como não lembrar. Algo assim. Foi rápido. Assim como às vezes falta freio e dá uma derrapada, eu quero voltar para a cultura do trigo, né, André? Uma cadeia que em 2008 muito frágil ainda, de uma qualidade questionada, especialmente no sul do Brasil, muito trigo importado entrando e vocês saindo para o mercado, aí sim, com a empresa de André e de Ottoni Filho. Como é que estava naquele momento a cabeça do André e que trigo era aquele? Olha, a cabeça a gente acreditava que podia fazer melhor e que tinha como melhorar, da mesma forma que a gente, quando comecei a carreira, a gente saiu para cobrar royalties na época de soja e nenhum sementeiro queria pagar. E a gente acreditava que isso poderia mudar, e mudou. E hoje todos os sementeiros, ninguém discute, é uma coisa normal. E então a gente já tinha alguma experiência de saber que, às vezes, de um momento ruim, a gente tendo lógica e tendo sensatez de como as coisas podem evoluir para algo que seja bom para todos, como é o caso de sementeiros pagarem royalties e obtentores trabalharem para que isso aconteça. Ou seja, melhorar a cadeia era uma coisa que era bom para todo mundo, a gente só precisava encontrar formas que isso acontecesse e com o tempo se encontrou. Então era bastante desafiante, mas a gente olhava para outros países que passaram problemas parecidos e a gente acreditava que isso podia ser resolvido, então não esmoreceu. Mas não era fácil de produzir trigos de qualidade às vezes e se pagava o mesmo preço que por trigos que eram mais do que se tinha dúvida, se tinha certeza que a qualidade era ruim. Sem dúvidas. Mas essa era a realidade, a gente conseguiu, graças a Deus, passar por isso e está num momento melhor. Hoje temos que lutar para manter o valor da qualidade do nosso trigo hoje, tanto mais para o norte como aqui no sul. Ottoni, aproveitar a deixa do André, ele fala do trigo lá em 2008. Falando desse trigo de hoje, a caminhada que foi feita, esse trigo está maduro? Bom, Fernando, nós sempre acreditamos que se a cultura principal, soja no verão, você tem o inverno.
algo tem que ser feito pelo agricultor no inverno. Esse espaço tem o solo, tem o tempo, tem as máquinas, tem tudo. Alguma coisa tem que ser plantada. É o trigo. Bom, se é o trigo, então temos que acertar a cadeia, temos que acertar diversos pontos para que isso acontecesse. A oportunidade está aí, sempre. Né? Todas as safras todos os anos vai ter seu inverno. Né? Então esse é o primeiro ponto. Em relação à cadeia, eu vejo hoje a cadeia está numa, vamos dizer, adolescência. Ela não está na idade adulta, a cadeia do trigo. Tem várias coisas que a gente vê em outros países que ainda não chegaram aqui. Um exemplo, o agricultor, ele não é hoje, no caso do trigo, na recepção, quando ele entrega o seu trigo, ele não é remunerado por proteína, mas a exportação é baseada em proteína. Então são coisas assim que às vezes ainda não chegaram a ter vamos dizer, chegar na idade adulta. A gente fez uma caminhada legal, né, olhando para o mercado moageiro, e a Biotrigo ela tem uma participação importante, a gente tem outros pesquisadores que com certeza colaboraram para isso, mas o trigo nacional ele é reconhecido, o trigo do Rio Grande do Sul, bem a gente soube, recentemente foi o 10º navio via cabotagem para o Nordeste. É um tanto novo isso, né, André? Imagino que tem um bocado de trabalho por trás também. É um tanto novo, é um tanto sonho também. Eu lembro de, em alguns momentos anteriores, tirar férias uma vez em Fortaleza, olhar aqueles moinhos na beira, o Nordeste inteiro, moinho recebendo de navio, e eu dizendo, por que o trigo do Rio Grande do Sul não pode vir para cá? Era uma solução, pega um navio, entrega lá no Nordeste, está distribuído no Nordeste inteiro, é só chegar um navio. E me alegro que isso aos pouquinhos está podendo acontecer. E claro que isso passa, não é que os Nordeste nunca testou trigo gaúcho. O Brasil inteiro já testou trigo gaúcho no passado e tinha como algo de inferior qualidade. Se já está no 10º navio é porque a qualidade obviamente está melhor e a gente tem que tratar de manter isso para que isso possa se tornar um dia um caminho. Prefiro mandar para o Nordeste do que a gente ter que mandar para o Egito ou sem demérito a nenhum país, mas eu gostaria de primeiro abastecer o nosso. Mas tem um belo desafio aí da gente conseguir, amadurecendo a cadeia, a qualidade acho que já está boa, podemos melhorar inclusive, mas toda a questão logística, pelo jeito já se teve um progresso, esperamos que possa nos próximos anos isso melhorar ainda mais com diversas ações que não dependem só de nós, obviamente, mas que as instituições estejam lutando para isso e os governos nos respondam. Sem sombra de dúvidas, a nossa modal logística, né, ela é um grande desafio para esse Brasil de dimensões continentais. Nós também precisamos, como o Tony traz bem, amadurecer, aprender o idioma, eu diria, dos países que estão comprando trigo. Bem, se fala em proteína e DOM na importação, nós temos que aprender a falar esse idioma e cada um se apropriar, né, Tony, daquilo que é de sua responsabilidade dentro da cadeia. A Biotrigo com a genética, a assistência técnica com a transferência de tecnologia, as cooperativas, os cerealistas fazendo o seu papel, o agricultor, fundamental nas questões de manejo. Agora, sem dúvida, entender qual é o mercado que eu vou atender com esse grão é um fator muito importante. A gente falou um pouco de passado de trigo, nós falamos um pouco desse presente, e eu queria, Tony, falar um pouquinho de futuro. Como é que você vê o trigo e as tecnologias que vêm surgindo? Essa é uma pergunta que eu quero trazer para vocês dois. Primeiro, para o Tony, eu vou direcionar a importância da base genética. Bom, Fernando, a base genética é muito importante em qualquer lugar que se planta trigo no mundo, né? Cultivares produtivas, bem adaptadas às dificuldades de cada ambiente, que pode ser falta de água, excesso de chuva, doenças, etc. Isso é essencial. Eu vejo que em relação a isso, aqui no Brasil a gente está bem. A gente tem uma base genética muito boa que pode realmente, assim, ser a base para o Brasil crescer em área. Eu vejo um crescimento anual, porque não falta demanda. Demanda dentro do Brasil tem e tem demanda externa. Então, não falta demanda. Eu vejo o Brasil crescendo em área,
principalmente Rio Grande do Sul. O Paraná tem uma competição ali com milho que é mais complicado. O Rio Grande do Sul tem muita área para crescer e a gente está vendo safras de soja com problema de falta d'água. Algum agricultor gaúcho já perdeu trigo por falta d'água? Você já ouviu falar disso? Diria que é raridade, né? Por falta de água? Não, é raridade. Eu nunca escutei isso. Faltou água na minha lavoura, eu não consegui produzir trigo. A gente já viu isso em outros países, como a Argentina. Mas no Rio Grande produz. Mas, então assim, eu vejo como uma cultura hoje em dia estável aqui no Rio Grande do Sul. Cerrado que tem seus desafios. Cerrado tem seus desafios e eu acredito que lá sim a genética ainda tem bastante para contribuir para elevar o patamar do agricultor. Antes de entrar nas tecnologias ainda na base genética, Tony, a Biotrigo tem 4 programas de melhoramento, e um na Argentina, o outro está no Rio Grande do Sul, que atende a toda a região fria do país. Nós temos um no Paraná Norte, que é justamente para atender um pouco dessa transição, mas o mais recente, com 6 anos, está no Cerrado. Qual que é o impacto de ter um programa de melhoramento local? O impacto sobre a adaptação da genética é muito grande, porque você consegue combinar as características de adaptação ao solo do cerrado, adaptação ao calor do cerrado, as doenças e a qualidade. Então, isso exige combinação. Existe qualidade, existe resistência à doença, adaptação ao solo em genótipos diferentes. Você precisa botar tudo isso no mesmo genótipo. Através do melhoramento, isso é o que o melhoramento faz. Então, eu acredito que a curva de crescimento da produtividade no Cerrado vai ser bem forte nos próximos anos. André, nós falamos de base genética e a gente tem ouvido muito falar em tecnologia, e tecnologia ela é muito abrangente, esse tema, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho do que a Biotrigo tem se dedicado e também do cenário trigo daqui para frente em termos de tecnologia. Bem, falando primeiro em base genética, é bom o pessoal entender que para ter um programa líder, seja em trigo, seja em soja, possivelmente aquilo que está saindo lá na ponta, como variedade que o agricultor vê, é a ponta do iceberg. Existe, por exemplo, muito claramente o nosso desenvolvimento para a giberela. As variedades que a gente está lançando esse ano, o trunfo que foi lançado há pouco, passam por 3 ou 4 gerações de melhoramento, até que você traga uma fonte com genes novos, adapte no meio de um material, aí você cruza de novo, adapta num outro, fica um pouco melhor, até que isso chegue em algo que realmente pode ir para o agricultor de uma forma competitiva. Então, essa base genética é muito importante, programas sólidos tem que ter, e são com esses programas que a gente realmente consegue grandes progressos. A gente, por isso, tem um programa muito grande para fornecer isso. A gente tem evoluído na parte de marcadores moleculares, nos ajudou em diversas doenças, então é uma tecnologia que também já tem nos ajudado nesse sentido, a fazer o melhoramento mais rápido, e a gente vê outras tecnologias chegando agora, já se fala em transgenia sendo possível. Já quando eu estava no Kansas Transgenia, quando eu estava lá, tinha mais de 20 transgênicos na universidade sendo testados. Isso era uma universidade dos Estados Unidos, quando eu estava lá em 2000. Então, assim, não é nada novo, simplesmente não saía porque tinha uma barreira econômica, judicial e de base legal, aceitação de público. E isso é uma coisa que, com o tempo, né, se passar possivelmente poderão abrir outros. Normalmente as empresas de tecnologia não têm germoplasma, ou têm pouco, ou não têm adaptado. Nós temos germoplasma muito bem adaptado para o Brasil e estaremos abertos a discussões com empresas que tenham tecnologias para, quem sabe, trazer transgênicos ou outras tecnologias que a gente tem olhado, como a edição gênica. Edição gênica são possibilidades também, e tudo isso a gente está atento, né? Mas o mais importante, como a gente vê em soja, é a empresa ter um programa de germoplasma sólido, porque não adianta você botar o melhor transgênico num trigo que não tenha desempenho, isso não vai resolver. A mesma coisa acontece em soja, melhores tecnologias com os melhores germoplasma realmente é o que tem sucesso. Então a gente tem focado muito em ter um germoplasma de ponta, para que no momento oportuno a gente possa colocar a transgenia ou a tecnologia que for o caso, né, para que isso realmente seja algo de sucesso, e não adianta a gente ficar falando muito de uma tecnologia que está muito longe de chegar. No nosso perfil a gente fala
quando realmente está algo mais próximo e não... E que faça entregas. Que faça entrega. Quando está próximo, num horizonte que o agricultor precisa saber se preparar, a gente aí comunica. Antes disso, não faz muito sentido a gente ficar falando de algo que é muito incerto. Falamos de tecnologia, a gente fez uma caminhada do trigo aí. Qual que é o papel da Biotrigo, Tony, no meio desse cenário? Bom, a Biotrigo quer ser uma empresa que vai trazer soluções, trazer inovação. É algo que a gente tem realmente muito forte, procurar inovação, procurar coisas diferentes. E tem muita coisa diferente, como exemplo, trigo para silagem, que a gente criou aqui na Biotrigo. Agora a gente está criando uns ciclos mais longos, que vai ajudar conservação de solo, vai ajudar escalonamento de plantio e produtividade. Então, assim, inovação é algo que realmente é forte, que a gente quer que seja muito forte aqui dentro, né? Esse é um ponto, acho que, bem importante. André, e na tua visão, qual que é o papel dessa empresa? Olha, o nosso papel, acredito que seja a gente trazer a genética de ponta para que isso possa alimentar o mercado, a gente possa seguir com essa visão de crescer a área de trigo, ter um mercado mais saudável para todos e, ao mesmo tempo, trabalhar nos elos da cadeia para que não basta só a genética, que a gente possa ter as conexões necessárias entre todas as instituições que são stakeholders, né, dentro das associações e Câmara Setorial, para que isso tudo possa, como um todo, trabalhar junto e possa funcionar muito bem para o país e para o agricultor. Fernando, por favor, ponto que a gente vê que é muito importante no nosso modo de ver é aumentar a taxa de sucesso do agricultor. Então, quando ele planta trigo, ele tem que ter sucesso tanto na lavoura, dentro da propriedade, quanto depois da porteira, lá fora, quando ele vende esse trigo. Quando a gente conseguindo juntar essas duas coisas, a gente acredita que vai haver mais produção de trigo, mais área, que é bom para todos, né? É bom para a sociedade, é bom para o governo, é bom para todo mundo ter mais área de trigo, mais produção, é benéfico para todos. Não por acaso, né, o Tony entra entre 8 objetivos estratégicos da Biotrigo, ele está lá no topo, né, que é melhorar essa experiência do agricultor com a cultura do trigo para que ele permaneça. E realmente isso faz muito sentido. Nós estamos indo quase para o final do nosso podcast. Você está nos assistindo, nos acompanhando aí, nos ouvindo. Esse podcast especial TBio em Campo, Biotrigo 15 anos, mais de 30, são 33 anos de melhoramento, né? O Tony e o André entram em seguida no melhoramento. Agora eu vou fazer um jogo rápido com vocês aqui. Chega lá. André, o trigo na tua vida, em uma frase. Uma grande experiência. Ô Tony, e esse trigo? Sem dúvida, também uma grande experiência que, felizmente, eu posso, vamos dizer, cresci com o trigo e acredito que tenha contribuído também com a sociedade com o que eu trabalho. Legal. Nós estamos numa empresa que está sendo gerida por 2 irmãos. Você que nos ouve aí, ou que está nos assistindo, não sei se você já teve a experiência de trabalhar com o teu irmão. Quem é o André na vida do Tony? Bom, Fernando, o que eu posso dizer é que a gente trabalha muito tempo junto e realmente é um orgulho de trabalhar assim, ter tido a minha carreira profissional, que começou, vamos dizer, lá na adolescência, envolvimento com a propriedade rural, que nós dois já tínhamos esse envolvimento, e vem até agora. Então, realmente é um grande prazer ter tido o André trabalhando comigo todo esse tempo. André, quem é o Otônio na tua vida? Da mesma forma, o Otônio é meu irmão mais velho um pouco, né? E sempre foi, de certa forma, inspirador no esporte. Eu terminei fazendo um esporte parecido com o que ele fazia, e muitas coisas me inspirou, né? Como o meu pai me inspirou, outras pessoas, mas o Otônio também foi uma fonte de inspiração e de apoio, e tem sido um prazer trabalhar com ele. A gente se dá bem, a gente é diferente o suficiente para que acho que complemente um pouco o outro. Isso acho que faz bem para a empresa.
A gente pensa um pouco diferente, o que dá um certo balanço também, mas nunca foi diferente o suficiente para que a gente tivesse que brigar ou nada assim. Então tem sido uma bela experiência. Esperamos poder seguir juntos, colaborando por muito tempo. E acredito que o grande segredo de Ottoni e André darem certo é porque, em termos de administração, nós dois pensamos no bem da empresa, da Biotrigo Genética. Então, não interessa se a ideia é dele ou é minha, ponto. Não. O que é o melhor para a empresa? O melhor para a empresa é isso. Então, não tem discussão. Olha que mensagem legal para a gente levar para a vida, né? Se a gente conseguir transportar isso para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para as nossas relações dentro do trabalho, eu tenho certeza que, uma vez ouvi do André, que nem tudo que vem quadrado volta quadrado, né, André? A gente tem que ter complementariedade. Eu me despido de Biotrigo hoje para poder estar aqui nesses 15 anos fazendo essa homenagem para vocês também, como profissional, representando os colegas da Biotrigo. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo trigo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora está arrepiando o braço, quem conhece trigo, pela história que vocês construíram junto com esse time da Biotrigo. Na despedida de vocês, eu vou querer, Ottoni, se puder deixar uma mensagem para esse time da Biotrigo e o André, para os agricultores que nos ouvem. Eu vou começar pelo Ottoni, para o nosso time. Para o time da Biotrigo, a minha mensagem seria pensar sempre em inovação e pensar sempre no nosso cliente final, no agricultor, que realmente a gente pode ter um impacto muito grande na agricultura, em termos principalmente no trigo, né? Mas obviamente vai acabar envolvendo toda a vida do agricultor. Então, todos nós temos um excelente propósito de colaborar com a triticultura. É isso que eu tenho a dizer para a nossa equipe. Bela mensagem. André, para o agricultor, que mensagem você quer deixar? Para o agricultor, eu queria dizer para ele que a gente, por mais que a gente trabalhe para o moinho, para os sementeiros, para todo mundo tem que ser atendido pelo nosso trabalho, pela nossa raiz de agricultor. No fundo, o coração bate mais forte, a gente entende que o agricultor vem em primeiro lugar e ele tem que atender a todos esses outros, mas a gente trabalha com muito carinho, né, para que o agricultor possa ter sucesso. A gente já sentiu, como eu disse, os insucessos e as dores, então que ele confie na nossa marca, que a gente muitas vezes está entregando coisas na genética que ele nem espera e às vezes ele tem uma surpresa no ano que choveu ou no ano que aconteceu uma coisa. Por que o Biotrigo andou melhor que o outro? É porque tinha alguém lá atrás pensando nessas coisas, tentando garantir o sucesso do agricultor amanhã, que a gente tem uma forma de comunicação com ele, que a gente tenta que seja muito transparente, onde a gente diz quais são os pontos das cultivares positivos e a gente não esconde os pontos negativos para que ele... Então, às vezes, ele talvez ache que outro é melhor, talvez até seja, mas a gente vai sempre ser muito claro e ele quer que ele possa confiar na nossa mensagem. Se eu estou dizendo que a variedade é boa para isso ou é ruim para aquilo, é a nossa melhor percepção para que ele possa ter realmente, com base nessa informação, ter a melhor lavoura que ele possa ter, seja saber a parte boa, mas é tão importante saber a parte boa como a não tão boa. E essa é a nossa forma de ver e acredito que com isso a gente tem conquistado, inclusive, a confiança do agricultor, né, por ter esse relacionamento tão, que a gente espera ser tão transparente, de confiança. E queria também aproveitar e agradecer toda a cadeia que tem ajudado, os sementeiros e outras instituições que trabalham para que, com esse objetivo também, de chegar ao agricultor ter sucesso. Muito bem, nós estamos chegando ao fim desse episódio especial em celebração aos 15 anos da Biotrigo Genética. Para você que está nos ouvindo, passe para o seu amigo essa mensagem, para os seus colegas de trabalho, para que ele também possa acompanhar os episódios do nosso podcast TBio em Campo. Não esqueça também, você que está nos acompanhando através do YouTube da Biotrigo, se inscreva, clique no sininho e nós estamos com um portal novo. Clique lá, biotrigo.com.br, para que você possa conferir todas as novidades e informações. A gente preparou um portal com muita informação de qualidade para que você possa utilizar já nessa safra de trigo. E não se esqueça, né? Na hora de escolher a cultivar, tem alguém pensando em você, agricultor. Nós estamos muito atentos à sua demanda, num trabalho muito sério.
Obrigado, André. Obrigado, Tony. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Para quem está na estrada, uma boa viagem. E para você que está nos acompanhando, até a próxima.